Pessoal, então vou fazer esse vídeo aqui para a gente fazer uma revisão das 3 primeiras aulas. Eu não sei se o áudio está muito bom, espero que sim. Depois eu gravo com qualidade melhor. Bom, vamos lembrar o seguinte, né? A gente começou esse curso falando sobre o que é uma equação diferencial. Então, o que a gente está interessado agora aqui é achar uma solução, e uma solução para a gente é uma função y de x de uma equação. Então, se essa função y de x satisfaz essa equação, quando eu derivar essa y, eu vou chegar em f de x e y de x. E, em alguns casos, essa equação pode vir acompanhada de uma condição inicial. Quando é a equação diferencial mais uma condição inicial, a gente vai chamar de problema de valor inicial. A gente viu na primeira e segunda aula que resolver essa equação é equivalente a encontrar uma função y de x que satisfaça essa outra equação, que tem uma integral. Para esse x aqui, a gente viu que o intervalo de validade dessa solução pode ser pequeno, então o x pode ser um intervalo pequeno. Você vai chamar por aí. Então, como que a gente garante que tem solução para equações diferenciais? A gente viu um resultado chamado teorema de Picard. Né? O teorema de Picard ele associa soluções, quer dizer, a demonstração do teorema de Picard basicamente é mostrar que se y é solução de uma EDO, então y é ponto fixo desse operador aqui, definido num certo conjunto de funções, que eu não vou definir precisamente agora. O teorema de Picard então garante que se a função envolvida for contínua e a derivada parcial com respecto a y for contínua, então para cada ponto inicial a gente vai ter uma única solução. Bom, a gente viu que equações diferenciais podem ser classificadas com respeito ao número de derivadas envolvido, né? Então, se todas as derivadas são com respeito a uma variável só, ela é ordinária. Se tem derivadas com respeito a mais que uma variável, ela é uma equação diferencial parcial. A equação ela vai ser linear se os termos que envolvem a função y são lineares, e ela vai ser não linear se tiver algo do tipo y' ao quadrado, coisa assim. E quanto à ordem, né? Quanto à ordem, basicamente ela vai ser de primeira ordem se só aparecerem derivadas de primeira ordem, vai ser de segunda ordem se aparecerem derivadas de segunda ordem, e por aí vai. Então, no slide da aula 2 tem alguns exemplos, mas vocês podem produzir exemplos de EDOs de cada um desses tipos aí. Cuidado, nem todas você vai conseguir resolver, mas achar exemplo é fácil. Um exemplo é esse, né? Um exemplo de equação diferencial parcial não linear de segunda ordem é a equação de Navier-Stokes. A equação de Navier-Stokes é um desses prêmios, um desses problemas cuja solução vale $1 milhão. Então, quem conseguir resolver isso ao longo do curso, por favor, pagar um refrigerante para a gente. Toma cuidado que esse delta que aparece aqui, ele não é o nabla do gradiente, né? Ele é o delta. Delta Laplaciano basicamente envolve as derivadas segundas, somas de derivadas segundas das funções. Bom, aí a gente passou para soluções mesmo, encontrar soluções de equações. O primeiro tipo de equação que a gente foi atrás são equações bem simples. Ela depende da derivada primeira, depende de um múltiplo da y e a soma disso é igual a constante. A gente viu o seguinte, que se o lado esquerdo fosse produto, isso aqui não existe, não tem isso aqui é só um y, então não tem uma derivada. Se o lado esquerdo dessa equação fosse μ de t vezes y de t, tudo derivado, então a gente poderia resolver rapidamente, porque a gente integraria dos dois lados e pronto. Para a gente tentar colocar o lado esquerdo dessa equação desse jeito, uma coisa que a gente faz é o seguinte, multiplica a equação por uma função μ de t. Quando a gente multiplica por uma função μ de t, a gente obtém essa equação. Se o lado esquerdo fosse do jeito que a gente está querendo, então aconteceria isso aqui. Então, comparando os termos, olha, a gente tem μ de t, y de t, μ de t, y' de t. Aqui a gente tem a μ de t, y de t, e aqui a gente tem μ' vezes y. Ou seja, esse termo aqui, esse a μ de t, tem que ser igual a esse μ' de t. E aí a gente chega nessa condição.
Esse é um ideal muito facinho, a gente pode resolvê-la por integração simples e chega que essa função mi que a gente usa para multiplicar tem que ser exponencial de AT. Pois bem, a gente volta na equação agora e substitui aquele mi de t por EAT, a gente fica com essa equação diferencial aqui, que do jeito que a gente construiu, ela é desse jeito, então a equação fica assim. Se você integra esses dois lados aqui agora, você ganha essa expressão. Aqui está uma constante de integração que aparece quando a gente faz essa integral. Fazendo os algebrismos aí, ou seja, basicamente pegar esse e elevado a t, passar para cá, dividindo. Então a gente fica com essa equação. Bom, essa integral que aparece aqui, ela é facinha de resolver, né? Vai ficar EAT sobre A. Então, esse EAT da integral aqui vai basicamente cancelar com isso aqui depois que eu faço a integral. E aí eu ganho a expressão da solução, onde C é essa constante de integração. Se eu tivesse que resolver um PVI, ao invés da equação diferencial, então basicamente eu ia aplicar essa condição e aí a gente ia obter um valor específico para esse C aqui. Bom, um exemplo numérico para a gente fazer a conta, esse PVI y igual a 7y mais 1, y00, se a gente multiplica por mi de t, fica desse jeito. Comparando as duas equações, a gente chega aqui, esse menos 7mi e esse mi de t são as únicas diferenças. Então a gente tem que forçar mi de t ser menos 7mi. Resolvendo essa equação, mi de t é exponencial de menos 7t. De novo, substituindo isso na equação, ganho a equação desse jeito. Isso aqui é a regra do produto com derivadas, então é possível agrupar desse jeito. Integro dos dois lados, faço algebraizações mais ou menos como eu fiz outra vez e chego nessa expressão para a solução. Tenho uma constante de integração e eu tenho uma condição inicial. Então, usando essa condição inicial de y0 igual a 1, y0 por um lado tem que ser 1, pelo outro lado, substituindo na expressão, tem que ser isso aqui. Faz a conta, chega que C é 8 sétimos. Então, essa é a solução do PVI, solução que a gente procurava. Bom, a história de multiplicar por mi de t é muito boa, né? Em particular, esse mi de t é o que a gente vai chamar de fator integrante, e ela funciona em situações muito mais gerais. Uma situação um pouquinho geral que a gente vai usar esse método é quando esses coeficientes aqui, eles podem depender de t. Antes eram constantes, né? Agora podem depender de t. A dedução é a mesma, a gente multiplica por mi de t, depois força os termos serem iguais. No slide da aula 2 está muito bem feito. E, enfim, a gente chega nessa solução para esse problema daqui. Nota que quando você faz essas integrais indefinidas, vão aparecer constantes de integração, e é daí que vem as condições iniciais. Aí que você aplica as condições iniciais. Um exemplo disso, a gente mantive o constante aqui só para não ficar muita conta, mas troquei. Aqui não é constante, agora aqui é cosseno e tem a condição inicial. Você multiplica por mi de t, você fica desse jeito. A gente gostaria que essa expressão fosse desse jeito. Para isso, a gente precisa igualar esse 3mi de t com esse mi de t. Fazendo isso, a gente resolve uma equação diferencial e acha essa solução. Então, a gente acha a expressão para mi. Substitui de novo na equação, então a gente ganha essa equação aqui. Agrupando os termos, a gente fica desse jeito. Integrando, passando para lá e para cá, a gente ganha essa solução geral da equação diferencial. Vamos usar a condição inicial agora para dar um jeito nesse C. Usando a condição inicial, y de 0 para um lado é 1, para o outro lado é a função calculada no zero. Fazendo isso, a gente chega no C igual a 7 décimos. Se tiver rápido, dá uma pausa aí e tenta entender de onde saiu isso aqui. E aí a gente chega na solução do PVI. Bom, você pode fazer agora, né? Já que você tem a solução. Testa. Calcula a derivada disso aqui, soma com 3 vezes ela, tem que estar acontecendo. Se a gente tiver feito certinho, vai dar certo. Isso aí é o que a gente viu de equações diferenciais lineares de primeira ordem. Aí a gente viu um outro tipo de equação, que ela não é, ela é uma equação diferencial de primeira ordem, né? Tem o y' só aqui, mas ela é uma equação não linear, porque tem esse y elevado a n aqui, que é chamada equação de Bernoulli. Um dos 1020 Bernoullis famosos deduziu isso aí.
Para a gente transformar isso aqui numa equação linear, basicamente a gente divide por y n todo mundo, obtendo essa equação. Depois a gente faz essa mudança de variáveis. Essa mudança de variáveis, você deriva aqui usando a regra da cadeia, você vai chegar aqui w' é essa expressão, passa um para lá e outro para cá, você chega numa expressão parecida com essa aqui, ou seja, agora você está numa equação diferencial primeira ordem linear, que aqui só aparece o w, né? E aqui é aquela potência subindo. Agora, se você usa a técnica do fator integrante, você consegue obter a solução. Vou deixar aqui como exemplo, essa equação diferencial é uma equação de Bernoulli, porque aqui está o P grande de T é 1, o Q grande de T é cosseno T, e o nosso N é 2 aqui. Fazendo isso, você consegue achar a solução. Bom, a solução é essa, testem depois, ver o que vocês acham. Feito isso, a gente passou a estudar equações separáveis e equações exatas. Lembra que eu fiz na sala toda uma discussão sobre formas diferenciais, definir forma linear, depois definir forma diferencial? Não vou fazer isso aqui, mas lembra que a gente agora tem um grande superpoder de sair multiplicando diferenciais, sabendo o que a gente está fazendo. A gente está transformando equações diferenciais em formas diferenciais. Tudo bem, então a gente vai usar mais ou menos esse argumento para tratar dois tipos de equações. As equações separáveis, que são essas aqui, quando a gente consegue fazer uma separação de variáveis, e as equações exatas, que são equações que eu consigo escrever desse jeito, onde essas funções n satisfazem a igualdade de derivadas parciais aqui. Bom, começando pelas separáveis, ou seja, equações desse jeito, não necessariamente ela é um quociente, né? Só estou querendo dizer que as variáveis estão separadas. Se a gente passa para a forma diferencial, então a gente acha essa equação equivalente. Lembra, isso aqui não é multiplicar diferenciais, né? Mas o resultado acaba sendo o mesmo. Então você tem uma forma diferencial, essa forma diferencial tem um potencial, basicamente é integrar cada função dessa aqui. Então a gente chega aqui, as soluções satisfazem isso aqui. Solução y igual a y de x vai satisfazer uma equação como essa aqui. Basicamente, as soluções vão estar contidas em curvas de nível dessa função. As curvas de nível, elas podem ser mais que uma solução. Em geral, a solução está contida em curva de nível. Um exemplo disso aí é, por exemplo, esse PVI, y' igual a menos x ao cubo sobre y mais 1 ao quadrado, com y zero sendo zero. A gente acha a forma diferencial equivalente. Opa, faltou 1 igual a zero aqui. A solução y de x, usando o mesmo argumento que eu fiz no slide anterior, só pegando integrais primeiro, só pegando integrais aqui, né? Pegando primitivas das funções, a solução tem que satisfazer uma coisa dessa. Como eu quero uma solução particular que quando é zero dê zero, então eu ganho essa equação para a condição inicial, ou seja, C é 1/3. Se C é 1/3, essa curva é a solução da equação diferencial que eu estou procurando. Ou seja, essa curva é uma curva que passa na origem e resolve essa equação diferencial. A outra equação que a gente quer estudar são equações exatas, que são equações desse tipo, com essa condição extra aqui. Essa condição extra é uma consequência dela ser exata. Para a gente usar isso como definição de exata, a gente precisa de alguma regularidade e precisa de domínio simplesmente conexo. As funções sejam definidas em domínio simplesmente conexo. Não vou entrar em detalhe disso, porque eu já falei na aula. Mas o fato é que, bom, para essa equação ser exata, a gente precisa dessa condição. Se a gente tem essa condição, por outro lado, a gente consegue achar um potencial V, que vai satisfazer isso aqui. Ou seja, o campo vetorial Mn vai ser um campo gradiente. Se satisfaz isso, então a equação é exata e vai poder ser integrada. As soluções vão ser simples. Vão ser simplesmente pegar V, o potencial que você achou, V de xy como sendo constante. Então, novamente, as soluções estão contidas nas curvas de nível de V. De novo, toma cuidado, tudo que eu estou falando aqui, você precisa de bom comportamento das funções envolvidas. Se tiver regularidade baixa, pode não funcionar. Cuidado com casos excepcionais.
Por exemplo, essa equação diferencial. Essa equação diferencial, y' igual desse jeito. Se você pega a forma diferencial equivalente, então você vai ter essa forma diferencial aqui. Essa forma é sim do tipo, isso aqui é um vezes, tá? N de xy vezes da y mais m de y de x. Não exatamente um vezes, né? É a componente da forma diferencial. Mas já que satisfaz isso, eu consigo um potencial. Nesse caso aqui é muito fácil achar o potencial. A gente já aprendeu a achar potencial. Bom, se isso aqui é o VY, então você vai integrar esse cara com respeito a Y, vai integrar esse aqui com respeito a X e vai comparar as funções constantes que aparecem. Então, a gente vai encontrar que o potencial é a função V. Então, as soluções são da forma V igual a constante. E nesse caso aqui é um caso em que a gente consegue isolar o Y. Então, as soluções são todas desse jeito. Um bônus aí de equações que são parecidas com essa, que a gente não falou na aula, mas os livros adoram considerar essas equações, são as equações homogêneas. As homogêneas basicamente são equações desse tipo aqui. Função linear sobre função linear nas duas variáveis. Claro que a gente vai supor que cx mais dy é zero. E o que a gente faz? Bom, você pode multiplicar, mesmo multiplicando cruzado, passando para a notação de forma diferencial, você vai ver que assim, ela não é uma equação que você consegue colocar na forma normal das equações lineares. Ela não é exata e não é separada. Quer dizer, pelo menos não nessas coordenadas que ela está se mostrando aí. Porque a equação diferencial a gente também pode usar mudança de coordenadas para tentar enxergar a equação de outro jeito. Vamos fazer isso para essa equação. E em geral a gente vai conseguir fazer isso para toda a equação homogênea. Tá? Então, nossa EDO é essa aqui. Troquei as letrinhas, coloquei alfa, beta, gama e delta, só para não confundir o D, né? O D vai ser da diferencial. Bom, então a gente considera a forma diferencial equivalente, vai ser isso igual a zero. E a mudança de variável que a gente vai usar é essa. Y de t é o de t, x de t. Com essa mudança, então o meu dy ganha uma outra expressão. O meu dy é u dx mais x du. A regra do produto para derivado, que vale para a forma diferencial. Fazendo isso, então, a nossa forma fica desse jeito. Nota que eu substituí aqui onde tinha y, coloquei o x. Onde tinha y, coloquei o x. Agora eu vou agrupar os termos que tem dx junto com os termos que tem du. Antes disso eu vou dividir por x, porque sempre tem x multiplicando, né? Aqui tem o x, aqui tem x e aqui tem x. Divido por x, ganho essa equação. Agora eu vou organizar du's perto de u's, organizar todo mundo que tem dx, todo mundo que tem du. Então eu fico com esses caras aqui multiplicando du, esses caras aqui multiplicando dx. Vou dividir por x de novo. Nota que está dividindo por x, então x igual a zero não é uma boa condição para essas equações. Tem que ver esse caso separadamente depois. Dividindo por x a gente fica assim, agrupando de um jeito, passando esses pedaços todos para cá e por aí vai. A gente ganha uma equação que agora aqui eu tenho funções de u com du e aqui eu tenho a função de x com dx. Ou seja, ganhei uma equação separada. E essa mesma mudança de variável serve para vários tipos de equações que são homogêneas. Então, se a coisa estiver meio estranha, uma última tentativa aí para lidar com a equação de primeira ordem é ver se ela não é homogênea. Outros tipos de mudanças de variáveis são aceitáveis, mas para equações homogêneas essa mudança sempre funciona. E bom, como um bônus aí, como a gente não tinha resolvido nenhum exercício sobre equação homogênea, fica essa EDOzinha aí para a gente resolver. Então, com isso, eu finalizo essa, o que eu estou chamando de aula 4, parte 1. A aula 4, parte 1 é basicamente uma revisão geral das 3 primeiras aulas do curso. E aí o próximo vídeo vai ser a aula 4, parte 2, que é de fato a primeira matéria da aula 4. Então, até mais.